Para quem fotografa, a verdadeira magia está em captar aquele momento único, irrepetível. Mas, e quando a arte choca com a realidade do negócio? O que acontece quando um aperto de mão, que devia ser um símbolo de confiança, se transforma numa dor de cabeça que pode pôr em risco uma carreira inteira? É exatamente sobre isto que vamos falar hoje. Olhem para este caso. A Ana é uma fotógrafa cheia de talento que, como tantos outros, construiu o seu negócio com base em relações de confiança. Só que um dia, uma simples disputa com um cliente por causa de um acordo que nunca foi escrito, quase deitou tudo a perder. A experiência dela é, na verdade, um aviso muito sério sobre os perigos de se trabalhar sem as proteções certas. Os materiais para esta análise foram preparados pelo Mário Pereira. E é aqui que a conversa fica séria. Claro que a confiança é fundamental em qualquer relação, mas no mundo dos negócios, um acordo verbal é como construir uma casa na areia. A falta de contratos claros abre a porta a todo o tipo de riscos, desde mal-entendidos sobre o que foi combinado, até disputas legais que custam tempo e, claro, muito dinheiro. E o mais curioso é que o ponto de partida da lei em Portugal é muito favorável a quem cria. O nosso Código do Direito de Autor é claríssimo. No preciso instante em que uma fotografia é tirada, o fotógrafo passa a ser o titular dos direitos de autor. A obra é sua. Ponto final. Então, a pergunta é óbvia, não é? Se a lei diz que a fotografia é do fotógrafo, por que é que há tantos conflitos? Porque uma coisa é ser o dono da obra. Outra, completamente diferente, é ter definido o que é que o cliente pode fazer com ela. E é precisamente nessa zona cinzenta que os problemas começam. A solução, como a Ana percebeu de maneira mais difícil, passa por construir uma base sólida para cada trabalho. E essa base é um contrato bem feito. Pensem no contrato não como uma barreira, mas sim como um mapa detalhado que guia toda a relação profissional, do início ao fim, sem deixar espaço para dúvidas. E esta estrutura, esta base, assenta em 6 pilares. Primeiro, a identificação das partes. Quem está a contratar quem? Segundo, o âmbito dos serviços. O que vai ser entregue exatamente? Quantas fotos? Em que formato? Terceiro, e este é talvez o mais crítico, os direitos de uso. O que é que o cliente pode e não pode fazer com as imagens? Quarto, as condições de pagamento. Valores, prazos, multas por atraso. Quinto, a política de cancelamento. E se alguém desistir? E, finalmente, as cláusulas de responsabilidade. O que é que acontece se algo correr mal? Juntos, estes 6 pontos criam um acordo à prova de bala. Agora, vamos aprofundar um bocadinho este pilar dos direitos de uso, porque é aqui que muita gente se engana. Ceder os direitos patrimoniais, na prática, é como vender a casa. Entrega-se a chave para sempre, perdendo todo o controle e qualquer rendimento futuro que aquela imagem possa gerar. Por outro lado, a autorização de uso é como alugar a casa. O fotógrafo continua a ser o dono, mas dá permissão para que o usem sob condições muito específicas. Para 99% dos trabalhos, é esta a opção correta. Com este novo conhecimento, a Ana enfrentou o seu primeiro grande teste. Um projeto para uma marca gigante. Um daqueles trabalhos que podem mesmo mudar uma carreira. E é aqui que a teoria se torna prática. O contrato que a agência lhe pôs à frente era assustador. Pedia a cessão total e perpétua dos direitos. Queriam poder usar as imagens em todo o mundo, em todos os canais, para sempre. Basicamente, queriam comprar-lhe a alma do trabalho. A Ana de antigamente, com medo de perder o cliente, se calhar tinha aceito. Mas a nova Ana, armada com conhecimento, fez uma contraproposta. Em vez de vender as fotografias, sugeriu licenciá-las por um período limitado, apenas por os territórios e usos de que a marca realmente precisava. E o argumento foi simples. O preço tem de refletir o valor dos direitos que são concedidos. Quanto mais ampla a utilização, maior o valor. E o resultado? A agência não só aceitou, como o orçamento do projeto aumentou 40%. Isto prova uma coisa muito importante. Negociar estes termos não é ser difícil, é ser um profissional que conhece o seu valor e o valor do seu trabalho. Mas a proteção não acaba nos contratos com os clientes. A caixa de ferramentas de um fotógrafo profissional tem de ser mais completa. Tem de cobrir também as parcerias com outros criativos e, claro, os riscos que não conseguimos prever. Pensem numa rede de segurança com 3 camadas. Primeiro, o seguro responsabilidade civil, para o caso de algo acontecer a terceiros durante um trabalho. Segundo, o seguro de equipamento, que protege a vossa ferramenta mais valiosa. E terceiro, um seguro de perda de negócio, que é uma salvaguarda para o caso de uma doença ou acidente os impedir de trabalhar. É essencial. E quando se trabalha em equipa, por exemplo, com um videógrafo, um acordo de parceria bem definido é absolutamente vital. Tem de dizer claramente como se divide o dinheiro, quem é o dono do trabalho final e, muito importante, como é que se resolvem os problemas antes mesmo de eles explodirem. Ao implementar todas estas estruturas, a mudança no negócio da Ana foi total.
Não se tratou apenas de evitar problemas, tratou-se de criar as condições certas para poder crescer com confiança e de forma sustentada. Os números não enganam. A faturação da Ana cresceu 35% no ano a seguir a ter implementado tudo isto. Mas acreditem, o ganho mais valioso não foi o dinheiro. Foi a paz de espírito, foi a confiança para dizer não a maus negócios e para cobrar o preço justo pelo seu talento. E a própria Ana resume tudo na perfeição. Aquilo que parecia ser apenas burocracia, algo que ia limitar a sua criatividade, revelou-se ser precisamente o contrário. Foi a base sólida que lhe deu a liberdade para criar sem medo. A história da Ana prova que o conhecimento legal não é um entrave, é um acelerador de carreiras. E agora, que dúvidas têm sobre os vossos próprios contratos? Deixem as vossas perguntas nos comentários ou sugiram um novo tema que gostassem de ver analisado. E nunca se esqueçam disto. Fotografem com liberdade. Proteja-se com conhecimento.